Olá, meu caro e minha cara, membro aqui do Telegram do Geração de Valor, MM na área mais uma vez para falar com você a respeito da liderança, da sua liderança, da minha liderança e do potencial de liderança que nós temos quando a nossa mente está absolutamente conectada, imersa nesse processo. Quando o nosso mindset tem de fato o apetite por sermos melhores a cada dia como líderes. Quando o nosso senso de responsabilidade sobre esse papel, o de líderes, ele se eleva, ele alcança uma medida mais suprema, mais sublime, o quanto que isso faz diferença, não só para a nossa vida, não só para a vida daqueles que estão mais próximos, mas como de toda uma comunidade, né? Em gerações futuras, né? Qual é o poder da liderança que você pode ter para gerações futuras? Qual é o alcance que pode ter a tua liderança, a influência que pode ser gerada a partir da tua liderança nas gerações futuras, né? Então, isso é muito maneiro. Quando a gente pensa em liderança dessa forma, a gente compreende diferente o nosso valor, né? A nossa relevância nesse mundo, a nossa importância de fato nesse plano terreno que eu e você fazemos parte nesse momento. Como é que você anda liderando o seu time esses dias, né? Eu quero trazer o assunto hoje aqui referente aos problemas comuns a todos os líderes, problemas com pessoas. As pessoas que estão na sua órbita de liderança, pessoas que recebem a sua liderança, são pessoas que contam com você, são pessoas que esperam de você, são pessoas que de alguma maneira estão entregando uma confiança maior no seu direcionamento, no seu exemplo, na sua referência, na sua orientação. Então, é muito importante você lembrar que quando você lidera, você tem essa responsabilidade. Claro que o que cada um vai fazer com a sua entrega é mérito ou desmérito de cada um que contempla a sua liderança, que contempla o teu exemplo de líder, que contempla o teu comportamento de líder. Agora, a tua parte é nisso, é para isso que a gente está aqui, para a gente compreender exatamente qual é o nosso papel, qual é a nossa parte no contexto atual que nós estamos vivendo. Então eu queria falar sobre problemas com o time, problemas com gente, né? Como é que você resolve problemas com gente? Né? Muitas vezes eu vejo líderes tentando resolver o problema do fulano A falando do problema do fulano A. Muitas vezes eu vejo líderes tentando resolver um problema de uma determinada pessoa, numa determinada situação, falando sobre aquela pessoa e falando apenas sobre aquela situação. Você já parou para pensar que às vezes você pode entregar uma solução para um determinado problema que um liderado te traz ou para um problema que ele cria e não necessariamente usar somente o problema para mostrar a solução? Pois é. Então você imagina o seguinte, vou dar um exemplo para vocês que eu acabei de citar aqui por uma pessoa que eu faço um acompanhamento no projeto dela, é um líder de time comercial também. Tem um projeto grandioso, um projeto gigantesco, e ele está ali se potencializando como líder desse projeto a partir desse relacionamento que ele criou comigo, desse projeto que é o projeto Caminhada, que eu faço com algumas empresas. Então, imagina o seguinte, eu explicava para ele um problema simples que eu tive com uma pessoa com relação a atraso. Então, imagina aquela pessoa com aquele potencial, performava muito bem, mas era uma péssima referência no que se refere às presenças nas reuniões, chegando no horário marcado, no horário proposto. Então, nessa época, eu fazia uma reunião matinal, né? Primeira reunião do dia às 8 horas da manhã, né? E eu era rigoroso com esse horário, com a minha presença. Normalmente eu estava ali, quando eu me atrasava, eu estava 15 para as 8, 10 para as 8, já pronto, focado, já, né? Aquecido para entrar ali naquele primeiro campo de batalha
de um líder, né? Que é a sua primeira reunião, a reunião comercial com o time. Bom, eu tinha ali esse desafio com essa pessoa que nunca chegava atrás, mas entregava muito resultado. Era aquela pessoa que entregava resultado, não te gerava uma grande demanda emocional, tinha uma força mental absurda, só que tinha um grande problema com o atraso. Quando ela chegava mais perto do horário, ela chegava às 8h30. E sempre chegava com produção, sempre chegava com resultado relevante. Bom, nesse tempo, você imagina a quantidade de vezes que eu tentei resolver esse problema que ela tinha, que ela reconhecia que tinha, diretamente com ela. Falando com ela, falando sobre o problema dela, procurando mostrar para ela o quanto ela perdia por isso, né? O quanto o time perdia também por isso, né? O quanto a referência que ela podia ser ali para aquele time era, de alguma maneira, ofuscada por essa conduta dela. E aí, diversas tentativas, diversas investidas, e não conseguia. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente pensa em perseverar com uma pessoa, né? Perseverar, para muita gente, é simplesmente ir de novo. Perseverar, para muita gente, é fazer mais uma vez. Perseverar para um líder de alta performance, para uma pessoa de alta performance, não é só ir de novo. É ir de novo, é ir de novo com alguma inovação, é ir de novo com algum ajuste. E qual foi o ajuste que eu fiz na minha comunicação, no meu confronto com ela? Foi simples. Eu propus para ela o seguinte: ó, você tem dificuldade de chegar às 8. Então eu vou imaginar o seguinte: a nossa faxineira, ela chega às 7h30 para fazer a primeira faxina na nossa sala de reunião, e depois ela vai fazer a faxina ali nos escritórios da administração, da coordenação, para depois fazer a faxina nas salas de aula, ok? Então eu vou fazer o seguinte: você reconhece que você tem esse problema? Você já reconheceu? Então eu vou fazer assim, cara, eu vou tirar a chave da faxineira. Porque a faxineira que abria ali a recepção. Ela tem uma chave da recepção. Vou tirar a chave da mão dela e você vai ter que estar aqui às 7h25 esperando a faxineira chegar. Então imagine o seguinte: se você não chegar às 7h25, não é que vai comprometer a reunião, vai comprometer todo o funcionamento da empresa no que diz respeito à higiene, né, a preparação dos ambientes. Então, eu acredito que dessa forma, a chance que você tem de realmente tomar posse dessa responsabilidade de estar presente no horário das 8, ela vai ganhar uma outra dimensão na sua vida. E eu confio que dessa forma você não vai só conseguir chegar às 8, você vai conseguir chegar às 7h25. Gente, pasmem. Claro que eu corri um risco, mas eu fiz com tanta convicção, eu fiz com tanto amor, né? Eu multipliquei a confiança sobre essa pessoa. Ou seja, eu não me limitei ao limite que ela estava se impondo. Eu não me limitei ao limite que ela se conformava em viver e dobrei a aposta. Bom, imagine o que aconteceu. Não somente resolveu o problema dela, como a referência que foi estabelecida a partir da resolução daquele problema se elevou. Por quê? Porque nós passamos ali um bom tempo falando sobre a capacidade de superar limites que nós temos. Cada um o seu. O limite dela era aquele. E como é que ela conseguiu superar esse limite? Quando eu multipliquei a dose de responsabilidade sobre a vida dela. Não foi tirando o pé, foi ao contrário. Eu aumentei a dose de responsabilidade. No momento em que ela não estava dando conta nem daquela responsabilidade, eu multipliquei a dose. Aí você fala: Mário, mas poderia dar errado? Claro, poderia dar errado, sem dúvida nenhuma. Agora, já estava dando errado. Aquela pessoa iria se perder em meio à ausência dessa responsabilidade. E essa medida não só fez com que ela crescesse, amadurecesse, se desenvolvesse, né? Tornou aquele comportamento um hábito, né, para a vida dela. Ela se acostumou, ela programou a mente dela para aquilo se tornar um hábito, como também serviu de referência para a gente resolver outros problemas. Ou seja, a moral dessa história é o seguinte:
Um líder de alta performance, ele não pensa em resolver um problema de uma pessoa pensando só na pessoa. Ele tem que pensar na resolução desse problema, impactando outras vidas também, de outras pessoas que podem estar nessa mesma órbita, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo tempo ali debaixo da sua liderança. Então, com quem você está dobrando a aposta no seu time? Como é que você está enxergando os problemas que as pessoas do teu time têm? Você está se conformando? Você está batendo de frente? Você está procurando negociar coisas inegociáveis? Você está aceitando? Você está se conformando com alguns problemas que não podem ser aceitos? Você está tolerando certos comportamentos a troco da produção do seu time? Você está negociando situações inegociáveis porque de repente alguém produz mais? Porque de repente esse que está te propondo viver negociando essas situações está te entregando o melhor resultado? Não se conforme com isso. Líder de alta performance não se conforma com situações meia boca. Você está aí para liderar e não para liderar só produção. Você está aí para liderar conduta, comportamento, que consequentemente vão gerar maior produção, maior performance para o seu projeto, para o seu negócio. Então, é isso aí. Mais uma vez, foi um privilégio falar com vocês. Excelente semana e até a próxima. Valeu! Bye, bye!